Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a dois locais icônicos da Segunda Guerra Mundial, Monte Cassino e Monte Castelo. Qual a diferença entre eles? Mas antes de pisarmos no Monte Cassino e no Monte Castelo, não se esqueça da promoção aqui do canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorre a um pacote de viagens para os 80 anos do dia D em 2024, quando celebraremos na Normandia os 80 anos do dia D. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Não está imperdível essa promoção? Garanta a sua camisa. Vamos então visitar o Monte Cassino e o Monte Castelo. E o fato de serem os dois locais marcados pelos combates da Segunda Guerra Mundial em 1944 faz com que muitos brasileiros confundam a Batalha de Monte Cassino com a Batalha de Monte Castelo. Elas foram importantes, mas tem uma diferença enorme entre as duas. E é isso que você vai saber hoje. Qual a diferença entre a Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo? As duas batalhas têm semelhanças, pontos em comuns. Aconteceram na Itália contra as forças alemãs em 1944, lutadas ambas em condições difíceis de terreno e de clima. Mas, militarmente, geograficamente, taticamente, existem diferenças gritantes nos dois combates, por isso que você não pode confundi-los. A campanha na Itália envolveu tropas de 12 países organizados sob diversos comandos militares, principalmente o 5º e o 7º Exército Americano e o 8º Exército Britânico, e foi caracterizada por longos períodos de exaustivo impasse moral. Os alemães na Itália foram liderados por Erwin Rommel, a princípio, e depois por Albrecht Kesselring, um brilhante estrategista e implacável no comando do solo. Os aliados foram liderados por Harold Alexander e Bernard Montgomery, e os americanos George Patton e Mark Clark, esse último no comando solo das forças aliadas em dezembro de 1945. A geografia e o clima dessas batalhas no campo italiano eram no mínimo difíceis. A Itália é entrecortada por rios e picos montanhosos que constituem linhas defensivas naturais. Kesselring e as forças alemãs exploraram esses elementos, criando linhas e mais linhas defensivas, organizadas em dois grupos. O uso de artilharia e morteiros, particularmente em pontos chaves, em lugares como Monte Cassino e Monte Castelo, foi especialmente efetivo. Além disso, as chuvas de outono, inverno e primavera transformaram os campos de batalha em uma lama excessivamente fria e molhada, e os rios em furiosas correntezas. A invasão da Itália começou com o desembarque aliado na Sicília e, após tomarem essa ilha, passaram então à ponta da bota, ou seja, ao continente europeu, que foi o primeiro ponto do continente europeu a ser invadido. Aqui, nas águas calmas da Baía de Salerno, os americanos e os aliados encontraram um lugar perfeito para fazer o desembarque. A baía é larga, como eu disse, as águas são calmas e os italianos não esperavam tanto assim a presença americana, desembarque aliado aqui nessa praia. Mas os alemães previram, anteciparam e não caíram na armadilha que os aliados fizeram. Eles simularam o desembarque em outro ponto. E quando chegaram aqui, 180 mil soldados aliados americanos, canadenses, britânicos, foram duramente combatidos pelos italianos e pelos alemães, até a mudança de lado da Itália no dia 8 de setembro de 1943. A luta que aconteceu aqui, no entanto, hoje é pouco lembrada. Pouca gente de Salerno sabe do desembarque. Fica a história. Mas a subida em direção a Roma foi extremamente dura. As linhas defensivas dos alemães em retirada foram concebidas como verdadeiras muralhas. A primeira dessas linhas eram as chamadas linhas de inverno, aonde ficava a linha Gustav, que
tinha no Monte Cassino o seu ponto principal, e ali foi travada uma batalha terrível. A segunda das linhas eram as linhas verdes, onde estava a linha gótica, que tinha o Monte Castelo como um dos seus pontos, e ali os brasileiros travaram também uma luta terrível. Com os alemães fazendo essa tática de defender e recuar de uma linha para outra, obviamente avançar 1 metro num terreno acidentado montanha acima era algo só para heróis mesmo. Mas muitos brasileiros confundem as batalhas nessas linhas. A Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo. Então, o objetivo do programa hoje, além de contextualizar a luta por toda a Itália, é exatamente fazer uma diferenciação entre a Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo. E tudo isso porque eu fiz uma pesquisa aqui no canal, eu sempre estou postando aí enquetes onde a gente mede o interesse do nosso inscrito nos assuntos que vamos abordar futuramente. E uma das perguntas que eu fiz envolvia uma principal atuação brasileira, a principal conquista brasileira durante a Segunda Guerra. E coloquei como opção a tomada do Monte Cassino. E muita gente, mais de 50%, respondeu que essa foi uma das ações. E não foi à toa que eu coloquei essa pergunta, porque ficava evidente que o brasileiro que tem interesse por história militar, ele ainda confunde Monte Cassino e Monte Castelo. Então vamos fazer agora a separação. Começamos pela Batalha de Monte Cassino, que aconteceu primeiro. O Monte Cassino é uma fortaleza natural, um pico mais alto diante do vale do rio Lire. Esse vale está exatamente no caminho que leva a Roma. Aliás, todos os caminhos levam a Roma, diria Júlio César. Mas o caminho do vale do rio Lire é o caminho mais rápido para Roma. Fica a cerca de 60 quilômetros de Roma. E se você não consegue passar pelo vale do rio Lire, pela estrada que corta o vale, você não consegue chegar a Roma por esse caminho, aí o outro caminho fica mais complicado. Portanto, tomar o Monte Cassino era abrir o vale do rio Lire, abrir a estrada para Roma. E o objetivo dos aliados era chegar a Roma o mais rápido possível, tanto estratégico, mas principalmente por uma questão de propaganda. Lembrem-se que quando aconteceu a Batalha do Monte Cassino, os italianos já haviam deposto Benito Mussolini e já haviam também trocado de lado. Parte do povo italiano passou a apoiar, e parte do exército também, passou a apoiar os aliados. Enquanto que Mussolini foi resgatado pelos paraquedistas alemães da sua prisão no Grande Sasso e voltou ao poder, dividindo a Itália em 2 formas de governo diferentes. Pois bem, os alemães, independente disso, ocuparam toda a Itália e, como eu disse, construíram as linhas de defesa, fortificaram e se dispuseram a não permitir que os aliados avançassem em direção a Roma e depois em direção ao restante da Europa. Então, entrincheirados no topo do Monte Cassino, mas ainda fora da abadia, porque no Monte Cassino existe uma abadia centenária, quase que milenar, construída por São Bento da Nórcia. E essa abadia é uma fortaleza, um castelo, muralhas espessas, mas os alemães, eles acordaram com a própria Igreja Católica que não colocariam tropas ali dentro para que a abadia e o mosteiro não fosse alvo de bombardeios. Portanto, os alemães fortaleceram o Monte Castelo, mas não usaram a abadia. Isso não adiantou nada, porque os aliados, temendo que a abadia fosse usada pelos alemães, ou achando que os alemães já estavam dentro da abadia, eles simplesmente bombardearam e destruíram uma construção histórica importantíssima. Mas com a abadia destruída, enfim, os alemães ocuparam as ruínas e ali se entrincheiraram e lutaram ferozmente. A Batalha de Monte Cassino, ela entrou para os anais da história como a Stalingrado do Ocidente, devido à sua ferocidade. E ao redor do Monte Cassino e próxima à cidade de Cassino, existem vários cemitérios de guerra, onde jazem os soldados que lutaram nessa batalha. Tem o cemitério alemão, onde estão enterrados mais de 20 mil soldados alemães que deram sua vida na Batalha de Monte Cassino e em outras batalhas naquela região da Itália. O cemitério britânico também é muito interessante, ele tem muita história, tem uma localização próxima ao Monte Cassino, ou seja, o cemitério está aos pés do monte. É um lugar de muito respeito e um lugar, apesar de ser um cemitério, um lugar interessante de se visitar. Aqui aos pés do Monte Cassino jazem os soldados que lutaram e caíram nesse solo sagrado.
Esse é o Commonwealth War Graves aqui de Cassino. Neles estão enterrados soldados que lutaram aqui pela conquista da abadia. São soldados de várias nações britânicas: Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Índia e, logicamente, ingleses. O cemitério é muito bonito, você pode haver uma beleza no cemitério, mas ele é muito significativo e aqui estão descansando verdadeiros heróis que deram a sua vida pela democracia, pela liberdade e que principalmente enfrentaram o desafio de conquistar essa fortaleza alemã durante o final da Segunda Guerra Mundial. Estar aqui nesse Campo Santo, nesse solo sagrado, é uma forma de prestar homenagem a tantos jovens que deram suas vidas pela sua pátria, pelo seu país, pela sua família e principalmente pela democracia. A ruptura só veio em maio, quando os soldados do 2º Corpo polonês lançaram uma das batalhas finais contra a posição defensiva alemã, como parte de um ataque de 20 divisões ao longo de uma frente de 32 quilômetros de tropas de 11 países que enfrentaram os alemães naquele local. Em 18 de maio, uma bandeira polonesa, seguida pela britânica, foi finalmente erguida sobre as ruínas. Os defensores alemães foram finalmente expulsos de suas posições, mas a um alto custo. A captura de Monte Cassino resultou em 55 mil baixas aliadas, com cerca de 20 mil alemães também atingidos. Os alemães então abandonaram essa linha depois de ataques aliados e se retiraram para as fortificações da chamada Linha Verde, mais ao norte de Roma. O general McClark poderia ter perseguido os alemães e lhes infligido grandes baixas e até evitado futuras batalhas, preferiu então tomar Roma, por uma questão política e de propaganda. Quando você está no alto da montanha de Cassino, na abadia, e avista todo o cenário, todo o panorama, é que você tem uma dimensão maior da importância estratégica. As marcas da Batalha de Cassino foram tão fortes que estão até hoje presentes, tanto na abadia quanto também na cidade, porque a cidade que fica aos pés do Monte Cassino foi totalmente destruída pelos combates que aconteceram ali naquelas ruas. E até hoje você encontra nas ruas de Cassino essas marcas. No centro de Cassino, a gente ainda observa muitas marcas da guerra. Muitas marcas da cidade que praticamente destruiu toda a cidade. A cidade foi bombardeada, destruída, assim como a abadia que fica ali em cima da montanha e a cidade está aos pés dessa montanha. Portanto, esta batalha deixou marcas profundas aqui. Você encontra até hoje os restos dessa batalha. Você tem aqui em Cassino um tanque Sherman e ele está aqui desde o final da Segunda Guerra. E é um monumento à batalha que ocorreu. E aqui também, nas ruas da cidade, aconteceram confrontos entre as tropas paraquedistas alemãs e as tropas aliadas. Outro equipamento que está aqui é um canhão alemão. E a praça tem a bandeira de todos os países que lutaram, inclusive os alemães. Essa praça fica bem em frente à prefeitura do município. Cassino não tem assim uma vocação turística de guerra, não tem nada muito organizado, não tem sequer um museu da batalha, embora ela tenha sido considerado a Stalingrado do Ocidente devido à ferocidade dos combates que aconteceram aqui. E você também tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa batalha. A segunda vez que eu estou aqui em Cassino e a gente sempre descobre coisas novas.
Ao optar por tomar Roma e não destruir as forças alemãs na Itália, que somavam mais de 1 milhão de soldados, o general McClellan cometeu um erro tático grosseiro. E isso caiu nos ombros até dos brasileiros, porque os alemães, ao se retirarem para a linha verde ao norte de Roma, se entrincheiraram novamente nos Montes Apeninos. E ali venderam caro a sua derrota. Coube então aos americanos e aos brasileiros enfrentarem os alemães nessas posições, especialmente no Monte Castelo. Solo verde e amarelo aqui na Itália. Nós estamos em Gadio Montano. Bem atrás de mim está o Monte Castelo. Foi aqui que os brasileiros tiveram a sua maior glória. A ideia de tomar o Monte Castelo foi já frustrada no primeiro ataque, em 24 de novembro de 1944, por uma falha na combinação entre brasileiros e norte-americanos. Sem apoio de tanques, os brasileiros não conseguiram subir o Monte Castelo. 5 dias depois seria lançado um novo ataque, apenas com brasileiros. Foi a investida mais devastadora para a Força Expedicionária Brasileira. Nesse ataque foram empregados batalhões dos 3 regimentos brasileiros, mas a expulsão dos norte-americanos do Monte Belvedere ao lado do Monte Castelo, seguida por um obstinado contra-ataque alemão, apanhou os brasileiros bem na subida do Monte Castelo. Transformados em alvos, contabilizaram então ao final da batalha 195 baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Muitos dos corpos desses soldados só seriam resgatados meses depois, após a tomada do monte. Em meados de dezembro, as condições do inverno europeu já se faziam presentes na montanha e então as dificuldades aumentaram muito. No Natal de 1944, após as fracassadas tentativas de tomada do monte, a FEB pôde vivenciar um pouco daquilo que foi a luta na Primeira Guerra Mundial. Trincheiras frias, sujas e lamacentas. No entanto, no início de fevereiro, com o fim do inverno, foi retomado o planejamento de alcançar Bolonha e para isso precisariam eliminar a resistência alemã nos Apeninos. A FEB tinha como incumbência novamente atacar o traumático Monte Castelo. Nas 3 tentativas anteriores, os brasileiros haviam sofrido muito. A 4ª tentativa não poderia falhar de forma alguma. Tomar o Monte Castelo tornara-se então uma questão de honra. E o que os pracinhas não haviam conseguido em 3 meses, concluíram finalmente em um ataque de 12 horas no dia 21 de fevereiro. A FEB e a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos conseguiram tomar o Monte Castelo, o Monte Belvedere e empurrar a linha gótica para trás desses locais. No começo de abril, os aliados finalmente derrubaram a linha verde e os alemães se retiraram em direção a Bolonha, com muitos de seus soldados capturados e mortos. A FEB capturou uma divisão inteira alemã, de uma só vez, sendo a primeira divisão aliada na Itália a fazer isso. E aí, entendeu a diferença entre a Batalha de Monte Cassino e a Batalha de Monte Castelo? Saber essa diferença é fundamental e importante, principalmente para quem é um aficionado pela história militar, e em especial da Segunda Guerra Mundial. Nas 2 batalhas existiram heróis, existiu uma resistência alemã e existiu um povo italiano no meio do combate. E isso ficou marcado na história mundial e na história brasileira. Espero que eu tenha conseguido passar a você a diferença entre as 2 batalhas e que você tenha gostado do programa. Mas antes de encerrar, não se esqueça da promoção aqui do canal, dos 200 mil inscritos. Adquirindo a sua camisa do Viagem na História, você concorre a uma viagem totalmente gratuita no nosso grupo em 2024 para as celebrações dos 80 anos do dia D, na Normandia. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Aproveite e participe dessa promoção que está imperdível. Não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal se não está inscrito. Isso é muito importante para que a gente possa continuar contando as histórias de guerra aqui. Falando nisso, eu volto logo com mais histórias. Até mais!